Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. Não esqueçam de nos seguir lá nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, Consultor Direto ao Ponto, Jaime Santos Consultoria. O tema que eu vou abordar hoje é um tema de gestão de restaurantes num período de inflação. Nesse tema de inflação e nesse período de inflação alta, o que nós temos que nos atentar e principalmente ter um controle muito rígido no estabelecimento é sobre os nossos custos, porque nem tudo a gente consegue repassar para o preço, não é isso? Seria muito fácil, um mundo muito prático, se tudo que a gente conseguisse absorver de impacto de aumento a gente pudesse passar para o preço, mas isso não é a nossa realidade. Então eu sempre costumo dizer para os nossos clientes o seguinte: tenham atenção especial, e a gente tem as técnicas e os processos para os controles desses nossos principais custos, no caso o CMV, o custo que impacta diretamente aí na compra e na produção de mercadorias. O nosso custo de mão de obra é um custo que provavelmente ele vai ter um acréscimo anual, de acordo com os repasses salariais e aumento de encargos. E o outro custo é o nosso custo fixo, que também pode variar de acordo com o aumento de tarifas, aluguel, enfim, outras despesas que possam impactar diretamente no nosso preço e no nosso custo total. Mas o que eu costumo salientar é o seguinte, que os outros custos não dependem muito da gente, né? Então, o aluguel ele é reajustado anualmente, o custo do dissídio anual dos nossos colaboradores também, mas o custo de compra de mercadoria e essa gestão de estoque é o que está na nossa mão. É o que a gente pode fazer para ter um melhor controle dessas nossas despesas. E logicamente nós podemos ter alguns gatilhos de repasse de custos assim que nós percebemos um aumento que possa ter um impacto muito grande em algum prato específico do nosso estabelecimento. Para isso a gente precisa ter lá o nosso controle de estoque muito bem controlado, através das fichas de produção, fichas técnicas, fichas de compra. Então eu sempre costumo colocar nas nossas fichas de compra um gatilho. Eu sempre tenho o preço do último produto, a média do último mês, e a partir do momento que aquele preço supera um fator que a gente pode considerar de 5, 10, enfim, o que for no impacto desse aumento, a gente automaticamente acende um alerta e a gente vai diretamente naquele prato onde aquele produto é inserido. Vou dar um exemplo para vocês de como isso pode afetar e como a gente pode ter um controle muito rápido de tudo isso. Através da nossa ficha técnica, nós temos a ficha de todos os pratos do estabelecimento, e aí nós temos a nossa ficha de produção, onde a gente calcula tudo que a gente vai produzir em cima das quantidades da ficha técnica. Vamos dar um exemplo de um pescado. Eu tenho um prato nosso que é a base de truta, né? Truta na manteiga, truta com alcaparra, enfim. E essa truta eu pagava um X, e agora eu vou pagar um X mais 20%. Esse preço dessa truta aumentou na minha compra desse mês. O que eu posso fazer é gerar um gatilho automático de aumento de preço direto naquele prato específico, ou eu posso aguardar para ver se esse preço se mantém, né? E nessa média do que eu tenho do meu cardápio eu consigo absorver. Também podemos fazer o cálculo de algum custo que tenha baixado, e na média eu consiga fazer com que esse preço não tenha um aumento expressivo. Mas a partir do momento do conjunto do prato, onde esse gatilho seja de 5, 10%, eu tenho que me movimentar e refazer esses preços dos pratos, fazer com que esse CMV dos pratos se encaixe exatamente naquilo que a gente pretende, para a gente ter um controle bem rígido e não precisa aumentar o cardápio todo, aumenta especificamente aquilo que teve um impacto e um aumento muito grande através das compras. Nesse período de inflação também é importante saber comprar e aproveitar as oportunidades de compra, porque a gente também consegue preço em volume, né? Se a gente tiver uma capacidade financeira e investir em estoque, a gente consegue manter esse preço e a gente não precisa fazer repasses para o cardápio, né? Para que a gente possa ter um impacto aí no consumo do nosso cliente. Cliente que está acostumado a consumir, apesar que hoje em dia tudo tem aumentado, né? É um período onde a gente está com muito descontrole de preço, principalmente na área de hortifrutis, legumes, tomate, cenoura. A gente está com muitos aumentos, muito acima da inflação. Mas a gente tem que verificar o quanto aquele produto impacta na elaboração do nosso prato. Se a cenoura aumentar 100%, eu não preciso aumentar o prato que tem a base de cenoura, que ele tem lá a representatividade de 5%. Eu vou fazer só um pequeno repasse ou não. Eu aguardo a gente ter um aumento de todos os ingredientes desse prato num gatilho aí de 10%, e aí eu consigo repassar. Mesmo porque a gente também tem um custo de elaboração de cardápio, e a gente tem que ficar o tempo todo fazendo esse cardápio, repassando o preço, recalculando, mas isso é muito importante. Então, se a gente tiver o controle de todos esses processos aí produtivos do estoque, né? As fichas de produção, as fichas de compra, a nossa ficha técnica, fica muito mais fácil. O estabelecimento que não tiver essas ferramentas, fica muito difícil controlar, então fica tudo muito aleatório. Eu sei que aumentou, eu imagino que tem aumentado, mas eu não sei exatamente o quanto aquilo impacta no meu custo. É um tema muito interessante, é um tema que tem muitas coisas para a gente poder
poder abordar, mas hoje eu quis falar exatamente desse processo, que é um tema que está impactando muito nesse nosso trabalho nesse momento. Então, para as nossas próximas conversas, vamos abordar também temas importantes. Eu agradeço mais uma vez e não esqueça de nos seguir lá nos nossos canais, nas redes sociais. Eu fico muito grato. Muito obrigado.